Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva. Hoje nós vamos falar de vape, que é um cigarro eletrônico. A moda, ela cresce entre os adolescentes. Hoje em dia já tem pesquisa sobre os malefícios à saúde, mas quase nada se fala sobre os efeitos ou consequências multidimensionais ou espirituais a respeito do uso dos vapes ou drogas em geral. Então, se você quiser saber mais, acompanhe a gente após a vinheta. Então, pessoal, o uso do cigarro eletrônico ele aumentou bastante e estatísticas mostram que no Brasil, 1 a cada 4 jovens entre 18 e 24 anos já usaram pelo menos uma vez. E o interessante de se saber é que o vape ou cigarro eletrônico ele pode conter até 50 vezes mais nicotina do que o cigarro tradicional. Aqui, como em outros episódios, e o pessoal que acompanha já conhece, a gente sempre traz os temas sobre o viés da técnica de viver da inversão existencial. A INVEX é uma técnica de elaboração máxima da vida intrafísica para que você possa otimizar as áreas da vida e conseguir alcançar o completismo da programação existencial, que é aquela programação de vida que a gente fez antes de nascer, tá? E isso através da priorização da interassistência. Hoje estamos aqui eu, Lara Rezende, e a Jéssica Laudares para conversar sobre esse tema. E aí, Jéssica, nós fizemos várias pesquisas, de reportagens, artigos, e acho interessante aqui a gente começar falando sobre a parte de parapsiquismo. O que é que você acha? Acho que sim, que é algo, digamos, que em nenhum outro lugar provavelmente vai se ver falando sobre essa questão do uso do vape, Porque, assim, como a gente olha pela ótica da questão da INVEX, acaba que a gente vai analisar, principalmente levando em consideração a faixa etária ali da adolescência, da juventude, o uso do vape nessa faixa etária. Mas também é algo que em qualquer idade vai ter os mesmos, vai ser prejudicial da mesma forma, vai ter os mesmos malefícios, assim. E uma coisa que eu acho que a gente tem que analisar é que o vape, ele é algo que está sendo muito utilizado nessa faixa etária da juventude, na adolescência, muitas vezes por uma falta de maturidade, que é o que acontece também às vezes com outras drogas também, Acaba que muitas pessoas elas iniciam o uso de drogas ali na adolescência, quando é muito precoce, na precocidade negativa, na infância, ou às vezes um pouco mais na infância, na juventude. Tem casos assim. E assim, isso acontece muito, tem vários motivos, Uma das pesquisas aqui que a gente deu uma olhada, eles colocaram que um dos motivos tem a ver com a questão do tédio, às vezes da pessoa está sentindo tédio, então, vou fazer isso, vou ver uma válvula de escape aqui. Outro motivo é a questão do alívio do estresse. Então, o jovem, o adolescente está se sentindo estressado, às vezes está com pressão na escola, aquela coisa toda, e aí acaba recorrendo a isso como uma forma de, entre aspas, aliviar o estresse. E também tem outra questão também, que é o próprio modismo. Então, muitas vezes, o jovem ele começa a usar o vape porque está naquela questão lá de um grupo de amigos, aí todo mundo começou a usar, a pessoa também começa a usar porque... para poder se sentir aceito, para poder sentir aquela questão do pertencimento, que nessa faixa etária é muito, assim, às vezes é mais exacerbado do que em outras faixas etárias. Então, tem vários motivos que o jovem, o adolescente, ele acaba optando por utilizar essa questão do vape. A gente ia entrar primeiro no parapsiquismo, mas você já trouxe essa questão dos motivos pelos quais as pessoas acabam usando ou
tendo a decisão de experimentar, seja por curiosidade ou por esses outros pontos, né? Sim. E acho interessante, então, a gente já aprofundar um pouco nisso. O primeiro ponto, a questão da moda, né? Eu estava até refletindo, assim, lembrando de como era na minha infância, pré-adolescência e adolescência. E muitas vezes os itens da moda, eles aparecem ali no nosso dia a dia como acessórios ou algo sendo usados pelos nossos colegas. Sim. E aí a gente, naquela intenção ali, às vezes inconsciente, acho que a maioria das vezes ela é uma intenção ali sem criticidade, de pertencer ao grupo ou de se sentir incluída, a gente acaba querendo ter aquele item da moda, né? Sim. Não, mas teve uma época assim que era questão de novela, né? Primeiro começava na novela. Sim, aí tinha todo mundo queria usar. Sempre tinha alguém mais popular na escola ou mais pra frente que vinha com essa moda. Agora, só que agora não está sendo mais, não tem às vezes tanto essa questão de novela, mas tem a questão dos influencers de redes sociais. Verdade. Inclusive o caso do vape teve muito apelo nisso no Instagram e no TikTok, né? Essa questão da moda, o interessante a gente ver por dois vieses, né? Um pela indústria e outro pela questão da influência social, né? Uma questão da indústria é até legal, tem uma série documental que fala, quando é um documentário fracionado? Eu acho que sim. Emanuel? Nossa. Uma série, quando é um documentário, mas é em forma de série. É série documental que fala? Pode ser chamada série documental. Série documental, então. Chamada Big Vape, que é da Netflix. Ela mostra como que foi a empresa Juul, que era uma empresa de cigarro eletrônico, que começou com esse negócio dos vapes. Ela teve início, né, desde da parte em que foi idealizada até o boom, assim, que ela chegou a ser muito uma empresa que as ações subiram bastante, começou a ser bem lucrativa, até a decadência ali, porque começou a ter usuários do produto muito jovens, 12, 13 anos, o pessoal às vezes era internado, tinha problemas pulmonares ou outras coisas, acabava até entrando numa condição de vício, e isso deixou a empresa muito mal vista, né? Sim. E isso é interessante a gente ver porque tem a questão da indústria cultural e que ela nada de braçada ali no público jovem, porque na juventude, como a gente sabe, o cérebro ainda ele não está totalmente formado, né? O córtex pré-frontal ele está em desenvolvimento, então essa parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pelas questões mais impulsivas, com um pouco de discernimento, é algo ali que vai estar imaturo realmente, né? Literalmente. Sim. E aí a pessoa acaba estando mais suscetível, mais vulnerável. E isso, gente, para as empresas que querem lucrar, é ótimo, né? Então o pessoal cai em cima. Isso. E aí teve essa questão da moda, né? Com tudo. E por isso a gente fala bastante da questão da criticidade, né? De pesquisar, se informar, refletir sobre os próprios desejos e vontades ali. É interessante até usar um crescendo, assim, você fazer questionamentos. Por que eu estou querendo isso? Será que isso é bom ou não? Quais as vantagens e desvantagens? O que tem a ciência fala sobre isso, as pesquisas? Depois, fazer uma autorreflexão a partir desses questionamentos, aprofundar, ir atrás e, por fim, se autoposicionar, né? Isso é para mim ou não é? Então, esse, digamos assim, trinômio, esse crescendo do questionamento, autorreflexão e autoposicionamento, acho que é bem interessante para fazer essa profilaxia e a gente não ficar indo na onda aí da sociedade, né? Até porque é interessante, por exemplo, como que funcionou essa questão da publicidade do vape, dos cigarros eletrônicos. Porque, a princípio, os cigarros eletrônicos eles eram vistos como uma forma de ajudar as pessoas que já tinham vício no cigarro tradicional a elas superarem esse vício. Né? Era uma etapa antes de parar de vez. Então, né? a pessoa começava lá, ela já estava viciada no cigarro tradicional. Aí ela começava a optar pelo cigarro eletrônico para ela poder ir... pegando algo que é o menos prejudicial do que o cigarro tradicional. Mas a gente vê assim, que tem casos que não necessariamente é menos prejudicial. Tem casos que tem mais nicotina até, né? Sim, mas na teoria tem menos. Essa publicidade assim, de que é menos
é prejudicial. Aí depois a pessoa vai usar, por exemplo, um chiclete lá de nicotina. Então o adesivo e tudo mais. Sim, aí ela vai, digamos assim, cada vez mais diminuindo o vício. Só que o que aconteceu na realidade é que hoje, por exemplo, o vape está sendo utilizado por pessoas que não tinha nada a ver com cigarro tradicional, que são esses adolescentes. Acaba sendo a porta de entrada, então, para o uso de cigarro e outras drogas, né? É claro que, assim, tem até pesquisas que falam que não necessariamente a pessoa que começa a usar o vape, ela vai usar um cigarro tradicional, né? Até fala que não... Nas pesquisas, falam que eles não viram uma correlação muito alta, foi uma correlação até baixa. Só que, de qualquer forma, o próprio vape ele já é prejudicial. Então, não vale a pena a pessoa... começar, assim, a pessoa não tem nenhum vício. Aí ela vai e usa um vape para começar um vício, né? Não, deixa eu ver esse trem aqui, né? Sim, só para poder experimentar. Então, a nicotina, ela é altamente viciante, né? Ela libera a dopamina, que é um neurotransmissor. Então, a pessoa, às vezes, ali vai usar o vape, que às vezes pode ter menos nicotina. E aí só que ela, para poder ter um efeito de relaxamento, um efeito maior ali, ela acaba tendo que tragar, né? Coisar mais vezes. Então, acaba que fica elas por elas, né? E tem ainda, digamos, um diferencial entre o cigarro tradicional, porque tem os sabores. Então, você pode escolher sabores, você pode personalizar. Até a caixinha, tudo é quase um acessório de moda, né? Tipo uma capinha de celular ou uma bolsa, é um negócio ali que a galera usa como um acessório, né? Pra ficar descolado. Tem todo um apelo. Que é igual, por exemplo, o cigarro tradicional. No cigarro tradicional... também teve muito essa questão de moda, né? Porque, por exemplo, sei lá, década de 80, um início ali dos anos 90, você via filmes, por exemplo, estava todo mundo fumando nos filmes. Então, você via atores, atrizes que, às vezes, você admirava, né, o trabalho e tudo, e a pessoa está lá fumando no filme o tempo todo. Então, acabou virando uma questão de moda. Hoje, a gente, felizmente, né, às vezes não vê tanto, assim, por exemplo, em filmes, séries, essas coisas assim, o uso do vape, mas tem a rede social que hoje tem uma influência ainda maior do que essas obras, né? Então, eu até vejo em série algumas coisas, assim. Eu não vi. Mas acho que mais maconha e álcool, né? Nas séries no geral. Isso aí é de praxe. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, que foi que tem muitos casos de pessoas que não tem nada a ver com cigarro, não usaram nenhum tipo de droga e começam usando o vape. A sensação que eu tenho, né, quando a gente fala da questão multidimensional, espiritual ali, é de que quando você inicia, você experimenta, você faz esse uso esporádico, inicial, ou às vezes depois acaba sendo recorrente, é como você abrisse uma porta multidimensional. Tipo assim, abrisse uma porta para consciências extrafísicas, né, espíritos, tudo, energívoros, que são carentes de energia, ou às vezes que até na vida intrafísica, antes deles morrerem, né, e irem para o plano extrafísico, para a dimensão extrafísica, eles podem ter sido viciados em tabaco, enfim, N outras drogas ou até álcool, e eles sentem falta dessa energia ou desse hábito. Eles acabam colando ali, se acoplando com essas pessoas que estão consumindo isso na intrafisicalidade, né? Sim. Não, e aquela questão, né? Você acaba, assim, se aliando, né, digamos assim, se ligando a esse grupo extrafísico. Então, por mais que a pessoa pense assim, nossa, não, só vou experimentar, vou ver como é que é, e não sei o quê. Basta uma vez você usar que você pode, digamos, às vezes evocar assediadores seus ali que tem relação com esse processo que nem lembrava mais se existia, que você já teve algum contato em outras vidas, mas essa consciência extrafísica já estava lá fazendo outras coisas em outros locais. E aí você deu essa porta de entrada, às vezes pode ser algo que para a pessoa limpar depois, caso ela realmente queira limpar, queira encaminhar, vai ser algo que vai demorar, talvez. Às vezes ali alguém que você fez mal no passado, você tem uma interprisão, né? E a pessoa está ali no extrafísico, viu, olha, fulaninho de tal... começou a usar cigarro, alguma coisa assim, ele vê qual que é o ponto, o ponto fraco. Opa, esse é o ponto fraco aqui, eu vou influenciar nesse sentido, porque o uso de drogas, no geral, ele
baixo nível de lucidez. Sim. Então, a pessoa ela fica com a capacidade assim, de raciocinar e de... Enfim, não só intrafísica, mas multidimensional, ela acaba literalmente ficando obnubilada. E uma coisa bem interessante para ilustrar isso é naquele filme Nosso Lar 2. Você chegou a ver? Não. Então eu vou te dar um spoiler. Não, pode falar. Eu vou dar spoiler. Emanuel já assistiu, né? Então, no filme, tem literalmente essa cena, né? Não vou lembrar o nome do cara. Tu lembra daquele que vira assediador lá? E vai na casa da... O personagem não lembro. Tá, então vamos botar o Zezé. O Zezé foi lá... ele estava com muita mágoa no extrafísico, né, de um pessoal lá. E aí ele literalmente foi isso. Ele foi lá na casa daquela pessoa que ele tinha mágoa. Ele estava como consciência extrafísica e as outras pessoas estavam ali ressomadas na dimensão intrafísica. Uhum. E mostra ele indo tentar influenciar as pessoas da casa. Então, ele fica... muito... A ilustração ela é bem... Didática. Didática, até meio escrachada, assim, né? Porque tá aqui a criancinha lá no sofá, triste, porque o pai morreu. Aí, esse cara, que ele tá numa postura de assediador, né? Ele vai lá e fica no ouvido do menino. Vai lá, pega aquela vela, ó. Deixa cair aquela vela ali, ó, não sei o quê. Aí o menino fica meio... Começa a ficar sentindo raiva. Ele começa a induzir o menino a sentir raiva. Então, o menino já está vulnerável emocionalmente. Uhum. Então, isso acaba fazendo o link, a facilidade para ter essa interação com a consciência. E, por não estar com lucidez em relação a essa interação, o menino é influenciado e acaba ficando com muita raiva e derruba a vela e pega fogo no negócio. Uhum. Aí depois ele vai na outra criança que está muito triste lá, que o pai morreu e não sei o quê, a família estava lá enlutada. Aí ele começa a tentar induzir a menina a tirar a própria vida. Tipo assim, vai viver para quê? Não tem mais sentido. E depois, nesse processo ali, uma das crianças, ela era mais parapsíquica, tinha um domínio maior disso. Ela sai do corpo, percebe essa consciência, expulsa, assim, tenta expulsar a consciência, tenta dar um corta, né, um chega para lá. Ela volta para o corpo e vai lá ajudar a irmã que estava querendo tomar um veneno de rato lá, porque a consciência ficou ali, ó. Uhum. É um negócio que fica insistindo. Então, a gente, quando abre essa porta ali, multidimensional, na questão das drogas, vai atrair tudo que é tipo de assediadores. Sim. E tem um outro ponto, tô falando demais, né, mas depois já passo, é que não só colocar a pessoa que usa o cigarro ou a droga enquanto vítima, porque se ela entra numa posição de vício, ela também acaba tendo uma postura de assediador para aquelas consciências que têm esse ponto fraco também, Sim. que são energívoras. Então, é uma relação assim, patológica de via mão dupla? Mão dupla que fala. Pode. E uma coisa que eu também fiquei pensando aqui é que assim, a pessoa ela está na fase da adolescência, juventude, né? Uhum. Esse foco que a gente está dando nessa faixa etária. E nessa faixa etária, a pessoa, muitas vezes, ela ainda não descobriu muito o seu parapsiquismo. Então, às vezes, ela tem alguns fenômenos, alguma coisa assim, alguns deslumbres, né? Mas ela ainda não tem um autoconhecimento parapsíquico, digamos assim, que essa visão além dos 5 sentidos. E essa falta de conhecimento em relação ao parapsiquismo é que, às vezes, vai proporcionar que a pessoa comece a usar esse tipo de coisa, né? Comece a usar vape, comece a usar algum tipo de droga, essas coisas assim. Porque quando você tem um parapsiquismo maior, não tem como. Qualquer dessas coisas mais patológicas que a gente começa, assim, até chegar perto de uma pessoa que usa, a gente já percebe a baixa energética, a gente já percebe acoplamento com... essas consciências, né, mais assediadoras. Às vezes passa mal, dá uma enxaqueca. Sim. Dá, às vezes, vontade de vomitar, dá náusea, né? Sim. Você fica com efeito, às vezes, até no corpo físico, né, quando chega perto. Exato. Então, quanto mais a pessoa vai desenvolvendo essa sensibilidade energética, vai se tornando cada vez mais inviável acabar utilizando esse tipo de coisa, né? Por exemplo, se eu for comentar no meu caso, eu nunca tive contato com essas questões de drogas e tudo. Mas uma coisa que, antes de eu desenvolver mais o parapsiquismo que eu consumia, era filmes de terror.
Então eu gostava de assistir filmes de terror. Nossa, eu acho ruim demais, Jéssica. Então, eu gostava. Quando eu era criança, eu assistia aqueles filmes lá, tipo O Exorcista, essas coisas todas. Nossa, O Chamado, O Grito. Esses filmes todos eu assisti. E eu gostava desses filmes que tinham espíritos. Porque, por exemplo, filme que tinha zumbi, essas coisas assim. Nossa, e normalmente filme de terror é só espírito tranquilo. Não, mas tem... Não, tranquilo, com certeza. Irônica, né? Pô, é sempre uma galera cebosa lá, toda... Não, o pior é que eu via isso ainda no Extrafísico depois e ficava lá cagando de medo, mesmo assim assistia. Então... Ficava com medo e assistia. Sim. Só que aí o que aconteceu no meu caso, né? Que aí quando eu fui estudar mais a questão energética, porque assim, eu já tinha algumas clarividências, percebia as consciex e tudo. Só que, por mais que eu sentia medo das consciex quando eu assistia um filme, depois eu acabava evocando e vendo essas consciexes, eu conseguia, digamos assim, juntar essas duas coisas e não ver a incoerência, sabe? Digamos assim, eu não via a incoerência de eu assistir um filme, depois passar por esses episódios de assédio e eu achava aquilo ok. Só que aí, tá, da questão que você diz da evocação. Que você... assim, eu não via o quanto que isso era incoerente, o quanto que isso me afetava negativamente. Mas aí, depois, quando eu comecei a desenvolver mais a sensibilidade energética, aí que eu mudei esse meu olhar. Porque quando eu comecei a desenvolver essa sensibilidade energética, eu não só via aquelas consciências lá, patológicas e tudo, eu sentia as energias dela. Você disse quando você estava assistindo os filmes ou no dia a dia? Nos dois casos. Quando eu assistia os filmes e também depois das repercussões que tinha, né? Porque, assim, quando eu assistia os filmes, eu evocava aquele padrão de consciência e elas ficavam, às vezes, dias, né? Assim, lá acopladas comigo. Você usava isso como um lazer, mas era algo inconsciente, assim, você não... Não, o que era inconsciente eram as consequências, que eu não percebia o quanto que eram maléficas naquele momento. Só que quando eu desenvolvi essa sensibilidade energética, aí eu percebi esse malefício. Porque aí, tanto na hora, por exemplo, se eu ia começar a assistir um filme, eu já sentia aquele padrão energético horrível, que eu ficava me sentindo muito mal e chegava depois a passar mal, igual você comentou, né, de ficar, às vezes, com o estômago doendo, tontura, essas coisas. Então, aí eu parei. Aí eu falei, não tem condições. Nossa, eu já era bem cagona, então eu não assistia muito. Foi bom. Não só cagona, mas muito sensível energeticamente. Aí eu me lascava. Na infância, assim, se eu visse esses filmes, por exemplo... até não só os filmes, mas filmes de guerra ou coisa de violência, eu sentia muito mal, ficava muito para baixo, também às vezes passava mal. Filmes de terror também achava um negócio entrópico, dava uma reverberação que eu não gostava. Sim. E esses contextos em que tinham... Sempre uma cultura brasileira é domingo, né? Churrasco, pessoas bebendo pra caramba e com a bebida cigarro, porque antes não tinha o vape, né? Esse contexto também eu não me sentia bem. Eu, por exemplo, às vezes tinha até eventos de trabalho... da turma do trabalho, do meu pai, um exemplo assim, aí vai todo mundo no churrasco de comemoração de sei lá o quê, ou no evento X ou Y, né? Aí vai as crianças para ficar brincando e tal. Então eu preferia ficar brincando do que naquele contexto, porque eu me sentia muito cansada também, era muito esponja, assim, energética. E na época, sei lá, não entendia muito bem. Mas eu preferia, às vezes, não ir. Ou ficar afastada por essa questão ali, né? Então, muitas vezes, a gente está nesses contextos e não tem muita lucidez. Sim. E eu fico imaginando, às vezes, a pessoa quando tem, dentro da família, pessoas com vício em drogas, né? Seja questão de álcool... cigarro, né? Como é que deve ser extrafisicamente. Já cria um campo energético ali na casa, já com um padrão mais complicado, né? Com um padrão de baixa de lucidez. E isso, eu acho que é uma coisa que realmente é muito complexa, porque, imagina, a sua casa, que deveria ser o local que você aumenta a sua lucidez para você conseguir raciocinar sobre a sua vida, né, as escolhas que você está tendo, as suas decisões. Ser um refúgio, né, um refazimento energético. Muitas vezes pode ser um local que, na verdade, é de baixa de lucidez, que às vezes você convive com algum familiar que está com algum vício, né, seja
vício nisso que a gente está colocando, de questões de tabaco ou da nicotina, né, que é o caso do vape, ou em álcool ou outras drogas assim, acaba restringindo muito a lucidez da pessoa e, às vezes, o próprio local que ela mora não vai ser tão saudável. Mas eu acho que a gente tem que reforçar a questão, né, de que existem técnicas que a pessoa pode usar para poder sobrepairar isso, por exemplo, a técnica do estado vibracional, que ela consegue fazer uma desassimilação energética a partir da técnica do estado vibracional. Agora, por exemplo, se a pessoa não tem como, às vezes, sair desse local, né, que às vezes não é uma opção, por exemplo, no caso de um adolescente que é menor de idade, às vezes não vai conseguir sair daquela casa, daquele local que tem esse padrão. A pessoa pode estabelecer ambientes lucidogênicos, né, ambientes assim que ajudam ela pensando exatamente nisso. A aumentar a lucidez, como, por exemplo, às vezes uma determinada biblioteca vai ajudar ela a aumentar a lucidez, às vezes um contato mais forte com uma energia imanente, né, uma energia da natureza. Assim, às vezes você diz ajudar. Fora da casa, né? Sim. Ela selecionar ambientes que ela possa ir para poder fazer esse refazimento energético, né? Sim. Esse balanço, né? Às vezes ela tem um local que ajuda ela a realmente aumentar essa lucidez, usar aquele local, por exemplo, para fazer reflexões, ter tomadas de decisões, essas coisas assim também. Ou até passar mais tempo, né, do que às vezes em casa. Mas pensando na própria casa, uma coisa que dá para fazer, que é útil assim, para não só nesses contextos, mas no geral, é fazer a blindagem energética do quarto, né? Sim. Você dorme naquele ambiente, por exemplo, tem um ambiente ali que ele é mais seu, apesar de você morar na casa, ali você tem um mando de campo. Você realizar diariamente a exteriorização das energias para aquele ambiente com o intuito de blindar. Então, tipo assim, dá para fazer tanto parado, com a intenção de exteriorizar as energias, pensando na questão da blindagem. Dá para fazer também, eu fazia muito assim quando era mais nova, em cada parede, né, começando ali pela porta, você vai esterilizando com as mãos para cada ambiente, vai esterilizando e tal, ali colocando vontade, energia, para fazer mesmo uma barreira. Ou até usando a técnica ali energética associada a morfopensenes. Você imaginar aquele ambiente, sei lá, uma bolha ou uma parede específica, sei lá, uma parede de tijolo ou uma parede de, sei lá, com plantas, não sei, dá para você pensar no que você quiser para deixar aquele ambiente mais seguro e acolhedor ali para você mesmo, né? Mas uma coisa que é importante para manter a blindagem, porque não adianta você blindou o quarto para dormir, aí começa a pensar mal dos outros, pensar mal de si mesmo, pensar mal da vida, reclamar, ter pensamentos anticosmoéticos, assistir um filminho de terror ali no computador, evocar coisa ali, aí não adianta, né? Às vezes nem só um filme de terror, mas às vezes abrir o TikTok e ficar assimilando aquele tanto de energia aleatória que vai passando lá no TikTok, por exemplo. E ficar ali todo com essas evocações entrópicas, né? Que ficam principalmente nos chakras da cabeça, e você às vezes nem consegue raciocinar, fica mais disperso, assim, né? Sim. Mas esse da alcova, o interessante é fazer blindagem da alcova, que eu digo é blindagem do quarto, antes de dormir, né? Tipo, antes de dormir ali é um momento interessante, porque depois você vai deitar para dormir. E é até bom, porque às vezes pode te auxiliar a ter um sono mais reparador, a ter um ambiente mais propício a ter projeções lúcidas, né? Sair do corpo de forma lúcida, ter experiências extrafísicas mais homeostáticas, né? Acho que vai mais nesse sentido. E ter contato com o amparo extrafísico, né? Consciências mais homeostáticas. Sim. E outra coisa que eu estava pensando aqui também em relação ao próprio desenvolvimento do parapsiquismo, né? É o quanto que o uso do vape, por exemplo, assim como qualquer outra droga, ele é prejudicial ao próprio desenvolvimento parapsíquico. Então, se a pessoa ela tem vontade, né? Ela tem esse desejo, esse interesse em desenvolver essa visão além dos 5 sentidos, esses fenômenos parapsíquicos ou paranormais e tudo, essas questões de vape e outras drogas não são uma opção interessante, porque a pessoa ela está optando por utilizar
coisas que vão contra a lucidez, né? Igual a gente comentou, em vez de aumentar a lucidez, são coisas que restringem a lucidez. E o parapsiquismo, ele está totalmente relacionado à lucidez. A pessoa, ela precisa de ter lucidez para ela desenvolver o parapsiquismo dela, porque o parapsiquismo, ele é desenvolvido nos detalhes. Então, é você perceber detalhes do dia a dia, perceber detalhes das energias, detalhes, às vezes, assim... para você ter uma clarividência, não é que você já vai ver, por exemplo, uma consciência extrafísica toda materializada. Você vai começar a ver, às vezes, as auras da pessoa, por exemplo. Você vai ver primeiro a aura da pessoa, aí você vai dominar um pouco mais desse fenômeno de ver a aura, de ver a psicosfera. Aí depois que você vai começar a ver uma consciex, por exemplo. Só que para desenvolver tudo isso, a pessoa precisa de estar exercendo o máximo de lucidez que ela consegue no dia a dia dela. E utilizar vape, utilizar outras drogas não é uma estratégia interessante. A gente até comenta, né? Por exemplo, aquelas pessoas que usam chá, ayahuasca, santo daime, essas coisas assim. A gente, às vezes a pessoa usa achando que aquilo vai desbloquear o parapsiquismo dela. Só que, ao contrário, aquilo vai inibir o parapsiquismo dela. Não importa se ela falou, eu vi não sei o quê, eu tive um fenômeno de expansão da consciência, que não sei o quê. Porque não tem como a pessoa saber se aquilo foi alucinação ou se realmente foi o parapsiquismo. Porque o parapsiquismo não é alucinação. O parapsiquismo é um atributo natural da consciência que ela vai conseguir desenvolver a partir do próprio esforço. Agora, se a pessoa opta, por exemplo, usar substâncias para forçar uma liberação do parapsiquismo, primeiro que ela tem muitas chances ali, às vezes, dela ter alucinações, então, ela interpretar como parapsiquismo coisa que ela teve de alucinação. E também tem essa questão que a gente já comentou de quais consciências que ela vai evocar quando ela faz essa opção. São as consciências mais assediadoras, consciências que quer que ela entre em algum tipo de vício, que quer que ela consuma aquelas substâncias de novo. Então, tudo isso acaba que a gente vê assim, que não é inteligente. Então, até o tema do podcast é inteligência evolutiva, né? Então, essa escolha, ela é anti-inteligência evolutiva. Então, acho que é isso que é uma das coisas que tem que ficar claro, assim, para quem quer desenvolver o parapsiquismo. E isso de... você falou do ayahuasca, esses outros assim, eu acho que dá para pensar também no sentido de automimese, que é quando a gente repete algo do passado, seja positivo ou negativo. Porque isso de você... Dentro da história do parapsiquismo, tem até não tem o livro aqui, mas existe esse livro que mostra o desenvolvimento do parapsiquismo na humanidade, né, desde, sei lá, sumérios, o pessoal da Babilônia, Mesopotâmia, até hoje em dia. Sociedades tribais. Nossa, é bem antigo mesmo. Até hoje em dia. Se você for analisar, era muito comum no passado usar substâncias, seja chá ou plantas, cogumelos, ou sei lá, algumas coisas para poder a pessoa ficar desconhecida e estar predisposta a ter fenômenos, né, parapsíquicos. Sendo que a gente já sabe, desde, sei lá, bastante tempo, que não é necessário o uso desse tipo de nada para poder você ter fenômenos parapsíquicos. Sim. E se você realmente quer desenvolver de forma sadia, a melhor forma é não usar nenhuma dessas muletas, até porque você provavelmente já usou muito no passado, né? Tem essa hipótese de que, como a gente já viveu várias vidas, a gente já fez uso e manifestações parapsíquicas de N formas, desde rituais e não sei o que, né? E não precisa mais disso, assim, é desnecessário. Hoje em dia, a gente consegue desenvolver de forma lúcida, com cientificidade e que realmente vai gerar resultados interassistenciais e evolutivos, né? A pessoa vai se conectar mais com o amparo, né? Com os amparos, que a gente chama de amparadores extrafísicos, que são essas consciências que querem nos ajudar, que têm, digamos assim, tem tecnicidade na assistência, que realmente sabe o que estão fazendo, e não nem os assediadores, né, que querem atrapalhar, e nem os guias cegos que estão meio perdidão, assim, ainda não sabe o que vai fazer, vai ajudar ou vai atrapalhar. Então, se a pessoa quer se aliar mais aos amparadores, é interessante ela investir a partir do autoesforço, né, no parapsiquismo. Do autoesforço e da questão de aplicar técnicas, né? Porque a gente vê, por exemplo, a gente até teve um episódio sobre saída do corpo. Não lembro o nome do episódio, de projeção
projeção consciente, a gente vê que existem várias técnicas, e dentro dessas técnicas, para você avaliar e desenvolver a projetabilidade lúcida, né, a saída do corpo de forma lúcida, e, enfim, desenvolver isso no dia a dia, há técnicas até para você perceber o que foi onirismo, ou fruto da sua imaginação, o que foi realmente ali algo extrafísico. Enfim, tem técnicas, tem a questão dos registros para você comparar os dados. E o fato de você estar fazendo isso de forma lúcida, sendo protagonista através do autoesforço e, enfim, autoesforço das técnicas, é muito mais fácil, ele tem menos variáveis para você poder realmente chegar a resultados e, enfim, usar nas análises. Uhum. E uma coisa que também a gente é interessante de falar, né, sobre, relacionando com essa questão do vape, é a questão da programação existencial, né? Porque assim, a gente estuda aqui, né, na Conscienciologia, na Invexologia, que algumas pessoas fizeram um curso entre uma vida e outra, focando em aprender um pouco mais sobre evolução e a traçar um projeto de vida, né, uma programação existencial para poder realizar nessa existência. E aí, a pessoa vem, muitas vezes... Não, na verdade, não. Ela nunca vai lembrar, assim, direto do que ela programou, porque o cérebro lá do feto não vai conseguir receber essas informações. Né? Então restringido, né? Ela vai passar por um processo de restringimento da física, vai esquecer tudo, mas, ao longo do tempo, a gente consegue ir lembrando, a gente consegue, através da prática, né, recordar de algumas diretrizes dessa programação existencial. Muitas vezes até a partir do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Exato, exatamente, através do intelectual, do parapsiquismo. E aí, quando a gente olha essa questão da proexis, a gente vê assim, se eu tracei um projeto de vida, o mais inteligente é eu focar, colocar os meus esforços o máximo possível nesse projeto de vida, para poder realizar esse projeto de vida. Porque eu tracei algo que foi assim, que eu vi que era o mais otimizado para a minha evolução, para a evolução das pessoas à minha volta naquele momento. E aí, quando a pessoa ela começa a optar, por exemplo, eu vou usar vape, vou consumir algum tipo de droga, né, vou consumir álcool, esse tipo de coisa, são coisas que acabam gerando esse processo de desvio. A pessoa começa a usar alguma coisa ali e aquilo começa a virar algo tão presente na vida dela que vai desconectando ela dessa programação existencial, vai desconectando ela dos amparadores, né, que querem ajudar a gente a cumprir com essa programação existencial. Então, ela vai meio que se boicotando ao longo da vida, né, a partir do uso desse tipo de substância. Então, não é só uma questão de cortar a lucidez, mas é também uma questão de desvio do que a própria pessoa traçou para si mesma, do ponto de vista evolutivo, naquela existência. É interessante isso que você falou de desvio, porque eu vi um mapa, não lembro aonde, que mostrava assim, era os Estados Unidos. E aí, lá na pontinha aqui do sudoeste, tinha um avião e a rota que ele ia fazer até o Nordeste. Então, vamos dizer que aqui é o mapa dos Estados Unidos, começa aqui nessa pontinha da mesa, não sei se dá para ver na câmera, e ele tem uma reta que ele quer chegar ali, exatamente na outra aresta. Aresta, né? Não, peraí, aresta. Qual é o nome da pontinha? No outro cantinho. Tá. Nossa, gente, anos de engenharia para não saber geometria. Beleza, né? Aí tá, o avião quer chegar ali, naquele outro ponto. Se ele tiver um desvio na rota de 5 graus para a esquerda, ele vai chegar ali, ó, nesse canto aqui onde está a folha. Se ele tiver um desvio de 5 graus para a direita, ele vai ter vai chegar em outro lugar longe. Mas o ponto da questão do mapa é que, às vezes, o desvio aqui inicial de 5 graus, ou de um uso de vape, uma coisinha que parece ser pequena, a longo prazo, você vai chegar ali, no caso do avião, né, a uma distância muito maior do ponto inicial. Né? Era o objetivo final da pessoa. Aqui, hoje, era 5 graus, mas daqui a... Quando chegar lá, não sei se está dando para entender, Sim. O desvio é muito maior. Sim. Então, a longo prazo, esse uso do vape, essas coisas,
esses mata-burros, esses problemas da imaturidade, se não forem superados ou se não houver a profilaxia, eles podem ter consequências muito grandes quando a gente pensa no todo da programação de vida da pessoa. Então, por isso é muito importante ter lucidez, criticidade, enfim, refletir realmente pensando na sua vida como um todo e nos impactos das nossas escolhas e hábitos hoje no decorrer dela, né? E até pensando nessa questão da INVEX, da técnica da INVEX, é algo que a gente começa ali a aplicar no início da vida, até no máximo aos 26 anos de idade, que é quando o cérebro atinge a maturidade biológica. Então, o uso de vape e drogas no geral, nesse período, principalmente, em que o cérebro tem mais plasticidade ali, ele é mais propenso a ter problemas cognitivos enquanto consequências e também a pessoa a desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, entre outros, né? E algo que também que eu estava vendo é que é algo que se retroalimenta. Muitas vezes, você até trouxe no início, né, que tem jovens que começam a usar vape, pela questão da nicotina, para poder relaxar, porque estão muito estressados, ou têm ansiedade, ou depressão, e usam isso como uma forma de se sentir melhor, né? Mas é algo muito... superficial. Superficial. E aí a pessoa... Eu até esqueci o que eu ia falar. Ela usa isso de forma superficial. Você estava falando de como que isso pode afetar a saúde mental da pessoa. Ah, tá. Porque ela está se sentindo depressiva ou ansiosa. E tem outros casos que a pessoa ela está, teoricamente, saudável mentalmente, né? Mas a partir do uso dessas substâncias, ela pode desenvolver a ansiedade e a depressão. Então, é algo que fica se retroalimentando ali, né? E você falou que é algo superficial, eu super concordo, acho que é uma solução totalmente ineficaz para tratar questões de frustrações, imaturidades emocionais, conflitos pessoais. A gente tem, hoje em dia, terapia está super em alta. Sim. Tem aqui na Conscienciologia a consciencioterapia. Sim. Tem outras formas de você poder lidar com as questões e imaturidades emocionais, né, de forma mais madura, mais eficaz e que realmente vai gerar resultado do que ficar aí fumando pendrive, né? Não, e assim, muitas vezes a própria INVEX ela pode ter esse efeito terapêutico na pessoa, porque a partir do momento que muitas vezes a pessoa tem esse tédio, né, esse estresse, às vezes por causa de uma falta de propósito. A pessoa ainda não sabe qual que é o seu propósito, às vezes está perdida, aí está numa fase mais complicada ali do ponto de vista hormonal, das pressões sociais, né, e tudo que acontece nessa fase da vida, e aí acaba tendo esses sintomas emocionais, né? Só que a partir do momento que a pessoa entende que ela planejou um propósito, ela começa a pesquisar aquele propósito, né, a fazer o processo da autopesquisa, e a fazer até uma autopesquisa multidimensional e seriexológica, né, assim, considerando as outras existências, porque isso para o jovem é interessante fazer esse tipo de pesquisa, porque o jovem muitas vezes vai ser uma pessoa que está inexperiente nessa vida humana. Só que a gente tem que sempre lembrar que essa não é a nossa primeira vida. A gente já veio aqui várias vezes, a gente já teve várias existências já. Então, essa inexperiência, digamos assim, é só porque a gente não lembrou ainda de muita coisa. Mas é possível lembrar, é possível investir e aplicar a técnica para lembrar da maturidade que a gente já obteve em outras vidas e conseguir fazer essa antecipação da maturidade, né? Que aí é uma das propostas da inversão existencial. Então, muitas vezes, a pessoa aplicando a INVEX já vai ter esse efeito terapêutico já para ela poder se localizar, para ela poder ter o seu propósito, para ela já, assim, ter uma motivação a mais do que só aquelas coisas que, às vezes, a sociedade está colocando na cabeça do jovem naquela idade, né? Que você precisa de já escolher essa profissão, que você vai ficar sua vida toda naquela profissão, você precisa de estudar para o vestibular, às vezes tem a pressão lá da família que não, você tem que escolher tal profissão, porque é tal profissão que dá dinheiro. Sim. Então, todo esse tipo de pressão, né? Que a pessoa consegue sobrepairar, às vezes, todo esse tipo de pressão a partir de uma técnica como a inversão existencial, que é uma técnica evolutiva.
e uma postura mais de inortodoxia, né? De ser crítico em relação às questões sociais, mas também com uma proatividade de fazer diferente ou de ter uma postura mais assistencial ali, de contribuir, mudar, realizar uma mudança, né? Sim. Isso é bem interessante. E você comentou isso da técnica de vida e da ProEx em si, e é muito interessante porque é uma trabalheira antes da gente ressomar, né? Então, você vai lá no curso intermissivo estudar sobre suas vidas passadas, sobre o que você fez de bom, o que você fez de ruim, quais são as suas interprisões, as suas tendências, que projetos você vai participar na próxima vida, né, depois que você renascer. Tem todo o investimento, e é curto, e é dinâmica, e às vezes até para excursão, que a gente comentou naquele episódio do extraterrestre, dos ETs, para excursão, interplanetárias, não sei o que, tem tanto investimento, tanta coisa, a gente planeja, fixa tudo, está lá no extrafísico, o nosso auge de lucidez, de maturidade. Quando ressoma, tem esse restringimento, e muitas vezes, por não estar recuperando essa lucidez e investindo nisso, entrando nessas coisas, nesses desvios bobos, como a drogadição e tudo mais, bota tudo por água abaixo, né? A perder. Sim. Joga no lixo um negócio que, poxa, foi todo um esforço. Inclusive, nesse filme do Nosso Lar, é um filme espírita e mostra de uma forma mais romantizada, assim, mas é interessante porque dá para ilustrar, você vê ali por imagem, então eu acho que isso ajuda até a assimilar o conhecimento, a aprender melhor. Ele mostra justamente isso. 3 colegas lá, né, no extrafísico, planejando uma vida em que eles vão, em conjunto, realizar um projeto interassistencial, cada um com uma função. Fulano vai renascer primeiro porque ele vai ter que, enfim, ganhar mais dinheiro, isso e aquilo, para poder financiar o projeto. O outro vai renascer em tal local porque é mais propício a isso. E o outro vai vir com o parapsiquismo ali, às vezes mais exacerbado, porque ele vai ser a peça-chave nesse projeto para aquela função. E aí eles estão lá revisando, lá junto com um cara lá, que eu acho que estaria numa postura meio de orientador evolutivo, né? O Edson Celular ali, que ele tem um nome bem louco. Lá ele é mentor espiritual, é um negócio mais romantizado, assim. Mas eu acho que ele está numa postura meio ou de amparador ou orientador, porque ele está bem ali coordenando isso, né? Então tá a galera ali revisando, e nossa, dessa vez vai dar certo, vamos fazer, porque são várias vidas nascendo em diferentes países, culturas, às vezes com projetos menores, proexes menores, e aí não estava dando certo, é muito difícil, né, você ressomar, relembrar e ter sucesso em relação à sua programação de vida. Então, eles estavam realmente empenhados em fazer diferente, dessa vez acertar. Mas aí, na prática, no filme, vai mostrando como que esses desvios acontecem. Então, mostrou ali o desvio de um dos caras, que foi a questão de conflitos relacionados à cosmoética, questão de finanças, de sexualidade e tudo mais. E aí ele foi se desviando totalmente, entrou no buraco, o papel dele já deu errado no projeto, né? Aí foi, enfim, já vai mostrando isso. Aí ele dessoma e vê, errei de novo, deu ruim. E no caso dele até voltou para a baratrosfera porque ele afundou total, né? Mas acho que esse ponto da cosmoética aí é bem interessante também, né? Eu acho que uma coisa que a pessoa uma estratégia que a pessoa pode utilizar quando ela está, por exemplo, nessas decisões assim do tipo, será que eu experimento isso? Ou ela está tendo a pressão de um grupo, às vezes de amigos, alguma coisa, para poder fazer algo que ela está percebendo assim que não é o mais otimizado. Eu acho que ela pode usar a questão assim dela se imaginar como consciência depois que ela tiver concluído essa vida dela, o que ela acharia daquilo, assim, daquela decisão. Sobrepairar, né? Sobrepairar, porque, por exemplo, você imagina, a pessoa, ela passou a vida toda dela lá e ela está avaliando o porquê que ela desviou. Aí ela vê, eu desviei porque eu consumi vape e me viciei.
E aí, a partir disso, eu comecei a ter contato com grupos diferentes, desistir de certas coisas. Não é só, vai indo, né, ou às vezes ela dessomou, ou seja, descartou o corpo físico dela por isso, porque a gente viu ali também, né, que a pessoa que consome vape e ela vai, assim, consumindo aquilo diariamente, também tem uma doença do pulmão, que é EVALI, que eu acho, não sei se é EVALI ou EVALI que fala, mas que a pessoa, ela desenvolve doenças pulmonares ali, que ela pode, inclusive, ter um processo de dessoma por causa disso. Prematura, e dá tudo a perder, né? Isso, ela pode morrer prematuramente por causa disso, que aí já é um desvio dos mais sérios, né? Mas existem outros microinteresses, que a gente também chama de microinteresses, que podem acabar influenciando muito o percentual de completismo existencial daquela pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa começou a viciar em bets, né? Que a gente também teve um episódio sobre bets. A pessoa começou a viciar nisso, a pessoa viciou em videogames, a pessoa gastou muito tempo dela nas redes sociais, então enquanto era para ela, por exemplo, estar fazendo um voluntariado, para ela poder fazer alguma obra escrita, né? Artigos, verbetes ou livros, ela estava, na maior parte do tempo dela, nas redes sociais, por exemplo. No TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, tudo isso, se ela for avaliar com essa visão mais sobrepairada de uma consciência, né? Ou seja, uma consciência que está lá no extrafísico avaliando como que foi a vida dela, pode ser que ela vai pensar 2 vezes antes de tomar essas atitudes. Porque ela não vai estar tão contaminada ali com o holopensene, esse conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que a gente tem aqui nessa dimensão intrafísica. Então, essa questão da gente não entrar nesse processo de drogadição, né, ele tem muito a ver com a valorização da ProEx e desse corpo físico enquanto recurso para poder realizar todo o que foi programado, né? Sim. Todas as etapas e tudo. Então, acho que isso é um valor importante a ser lembrado, né? E eu queria deixar algumas dicas de materiais, né, de alguns livros. Um que se chama Cérebro Adolescente, que é do Daniel Siegel, não sei falar, e Tina Payne. Vou deixar aí na descrição, que ele fala sobre a questão de forma bem didática do desenvolvimento do cérebro adolescente e como que isso influencia algumas manifestações na juventude. Tem um livro da Meg Jay, que é uma PhD, ele se chama The Defining Decade, que é esse livro aqui, que ele fala, em português, se eu não me engano, o nome A Idade Decisiva. Qual que é a questão desse livro aqui? Ele fala por que os seus 20 anos ele importa e como fazer o melhor proveito disso, né? Ela traz essa questão de como que essa década de 20 aos 30 anos ela tem um impacto grande em toda a sua vida. Então, ela traz do viés do cerebral e biológico, né, do cuidado de saúde, ela traz do viés de relacionamento e também do viés também da profissional e da formação de uma identidade pessoal, né, a sua formação da personalidade. Então, é interessante porque a gente traz dentro da Invexis essa questão de aproveitar mais a vida intrafísica e desde a juventude, né? A gente não deixar passar essa fase da juventude só porque a galera é mais imatura e pode errar mais. A gente pode fazer diferente. Não entrar nessa, às vezes, nessa falácia, né, que é dita muito na sociedade, que é jovem, então tem que ter tanta experiência mesmo. Tá nessa fase de viver. A vida, porque, igual você está comentando, as decisões que a gente toma nessa época podem ser decisivas e impactar na vida inteira. E a ideia é que a gente aproveite de forma evolutiva para que tenha melhores resultados, né? Em relação à ProEx, até de qualidade de vida mesmo, viver melhor, porque você vai estar mais coerente com os seus valores, com o que foi programado, mais coerente consigo mesmo. E, por fim, um outro livro chamado, eu acho que é esse o título, Antidesperdício Consciencial, né? Da Eliane ou Eliana? Ah, sim, Eliana, eu acho. Eliana Manfroy, porque a Jéssica falou bastante dessa parte de desperdício, né? Desperdício de tempo, com lazeres improdutivos e essas coisas assim. Então, ela dá ali um panorama de
como a gente pode acabar desperdiçando recursos de diversas formas e como fazer a profilaxia disso para ter um melhor aproveitamento dessa vida e, através desse melhor aproveitamento, desse mindset evolutivo, você já deixar isso, fixar isso na sua consciencialidade para as próximas vidas, você ter mais produtividade, né, ser mais assistencial, enfim, ter uma forma de pensar e viver diferente daqui para frente em relação à sua Série X. E aí a gente vai chegando ao fim. Queria saber, Jéssica, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, algum material, alguma coisa interessante. Não, eu vejo que o interessante realmente é a pessoa utilizar o discernimento dela, né, e a autocrítica enquanto ela estiver nessas decisões aí que a gente comentou nesse período da adolescência e juventude. Lógico que ela é interessante ao longo da vida toda, né? Mas como a gente está focando nessa faixa etária, eu acho que é interessante a gente assim, tentar antecipar essa maturidade. A maturidade é conseguir utilizar esses atributos, né, do discernimento, da autocrítica, para tomar essas decisões e não ficar preso assim, querer ser aceito pelo grupo, né? Porque a maior parte das vezes as pessoas entram nisso para ser aceito pelo grupo ou para poder aliviar um estresse, igual a gente comentou, que também é uma solução superficial para o problema, para a causa do problema que ela está tendo, né? Então, acho que é importante ter essas reflexões. Isso que você falou das amizades, acho que é muito importante até trazer aqui, antes da gente finalizar, que a qualificação das amizades ela tem um peso muito grande na sua autoqualificação também. Então, se seu grupo de amigos está muito ocioso ou com comportamentos imaturos... Que não são coerentes às vezes, com os seus valores, né? Troca de amigo. O que está te impedindo? O que é isso? Aí, troque por outros. Né? Vamos desdramatizar isso. E se você conhece alguém que está viciado em drogas ou alguma coisa assim, ou você está entrando nisso e, enfim, está vendo que não é positivo, procure ajuda. Né? Hoje em dia tem diversos grupos, até online mesmo, tudo mais, psicólogo. Procure ajuda, tá? Não tenha vergonha, é algo que realmente vai fazer diferença se você sair disso, ou se tem alguém que você conheça. E no mais é isso, ficamos por aqui e até a próxima. E não esqueça de não acreditar em nada do que a gente falou aqui, tenha suas próprias experiências, pesquise, estude e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.